Boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos iniciando nosso culto de estudo bíblico. Alegria receber os irmãos. Hoje nós estamos transmitindo o culto. Nós queremos acolher todos os irmãos e irmãs no nosso culto. Nós estamos estudando a carta aos Hebreus e hoje estudaremos o capítulo 8. Sejam todos bem-vindos. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu nome. Deus, eu quero agradecê-lo por tudo que o Senhor já tem feito e quero agradecê-lo pela tua graça. Ó Deus, o Senhor é maravilhoso e a obra do Senhor é maravilhosa. Senhor, nesta noite nós estamos estudando a tua palavra, estudando o capítulo 8 desta carta aos Hebreus. Queremos, ó Pai, pedir que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha nos instruir. Toma, Senhor, a vida de cada um dos irmãos que estão nos seus lares, os irmãos que estão nas suas casas, que o Senhor possa guardá-los e abençoá-los em nome de Jesus. Ó Deus, eu oro agradecendo e rogando as bênçãos do Senhor. Dá-nos, ó Deus, sabedoria para aprender a tua palavra, para não sermos demorados para crer, ó Deus, preguiçosos para ouvir. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Obrigado, Senhor. Vamos, nesta noite nós contamos com a participação especial da irmã Celina, que irá adorar ao Senhor com cântico, e logo após o cântico nós voltaremos com o estudo bíblico. Estou preso por erro.
Vamos abrir a palavra de Deus, capítulo 8 da carta aos Hebreus. Nós vamos meditar nesta noite. É uma continuação, não é, irmãos? Como eu tenho demonstrado para os irmãos, dos capítulos 5 ao capítulo 10, é toda uma doutrina, não é? A doutrina do sacerdócio de Cristo, a doutrina do sacerdócio de Jesus. Na semana passada, nós discorremos aqui com os irmãos no capítulo 7, os irmãos devem se lembrar, quando nós demonstramos a superioridade do sacerdócio de Jesus, como sendo o sacerdócio da ordem de Melquisedeque, não é? O sacerdote rei da ordem de Melquisedeque. Demonstramos como o sacerdócio de Jesus é superior ao sacerdócio levita. Nesta noite, no capítulo 8, nós vamos continuar, né? O autor continua demonstrando, né, na sua argumentação, a superioridade do sacerdócio de Jesus. E no capítulo 8 especificamente, ele irá demonstrar a questão do novo sacerdócio de Jesus, demonstrando que o sacerdócio terrestre é uma sombra do sacerdócio celestial, e que Jesus é esse novo sacerdócio celestial, sacerdote celestial. E também ele demonstrará, irmãos, ou anunciará, por assim dizer, não é? O rompimento das alianças e a ideia da nova aliança, que agora será firmada com esse novo sacerdote, que é Jesus Cristo. Então nós vamos trabalhar, não é? Esses temas. É importante eu frisar aos irmãos mais uma vez, que o capítulo 7 e o capítulo 8, irmãos, vamos dizer assim, o ápice da carta, não é? Ele vai desenvolvendo a superioridade de Jesus, mostrando a superioridade de Jesus até o capítulo 6, exatamente até o capítulo 6, para no capítulo 7, capítulo 8, ele demonstrar, e uma parte do capítulo 9 também, que nós veremos na semana que vem, ele demonstrar o sacerdócio de Jesus na nova aliança. Depois no capítulo 10 para frente, né, ele vai apontar essas questões das parêneses que a gente fala. Não vai ter mais a doutrina propriamente dito, mas as lições, os exemplos do Antigo Testamento e os exemplos da igreja. Os exemplos do Antigo Testamento no capítulo 11 e os exemplos da igreja no capítulo 12 e depois o final do capítulo 13. Então o capítulo 7, o capítulo 8 e parte do capítulo 9, irmãos, é o que nós chamamos de clímax, do ápice da doutrina da carta, né? E hoje nós vamos dar continuidade a esse estudo, demonstrando para os irmãos o novo sacerdócio de Jesus e também a anunciação da troca das alianças, do rompimento da antiga e da nova aliança e do surgimento da nova aliança. Amém? Então vamos acompanhar aí, irmãos, como nós já temos costume, como os irmãos sabem, não é? Nós organizamos geralmente os capítulos em divisões, né? Nós dividimos o capítulo, pegamos os temas principais de cada capítulo para podermos apreender melhor o argumento, o raciocínio, o desenvolvimento do pensamento do autor. Então o capítulo 8 não será diferente, não é? Nós sempre utilizaremos essa metodologia de dividir os capítulos em temas, em subtemas, e assim demonstrar cada uma das partes. Irmão Adelson, o Nixon está lá na porta querendo entrar, ó. Vamos abrir aqui para o irmão Nixon. Glória a Deus. Nós estamos gravando, irmãos, esta mensagem é uma mensagem gravada. Nós estamos gravando hoje, dia 18, não é?
e alguns irmãos estão aqui no templo conosco. O irmão Nixon está chegando aqui, a irmã Aline está aqui, o irmão Adelso está aqui, o irmão Júnior também está aqui. Então os irmãos estão aqui conosco. Nós louvamos ao Senhor pela presença dos irmãos e estamos transmitindo hoje, dia 20. Os irmãos estão ouvindo, né? Mas esta mensagem já foi gravada desde o dia 18. Muito bem, a nossa organização está assim, irmãos. Nós organizamos assim: o novo sacerdócio, o novo sumo sacerdócio e o culto terrestre, dos versos 1 ao 6, e o anúncio da troca das alianças, de aliança, dos versos 7 ao 13. Então nós dividimos em duas subdivisões, dos versos 1 ao 6 e dos versos 7 ao 13, o novo sumo sacerdócio e o culto terrestre, terrestre e o anúncio da troca da aliança, tá bem? Vamos acompanhar então essa leitura e vamos explanando, apresentando para os irmãos ponto a ponto. Vejamos, diz assim: ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote. Olhem, por favor, essa expressão. Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo. Então, quando eu disse que o capítulo 7, 8 e parte do capítulo 9 é o ápice, né, é o essencial, nós percebemos aqui, né, em que ele vai demonstrar: olha, o que eu estou tentando demonstrar para vocês? O que eu estou tentando provar para vocês? É que esta mensagem que eu estou pregando, o essencial dela, é que esse sacerdote, nós temos tal sumo sacerdote, que é um sumo sacerdote rei. Nós temos esse sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Nós temos esta pessoa que é superior a Moisés, a Abraão, a Arão, aos levitas, é superior do que todos eles, superior a todos eles. Nós temos tal sumo sacerdote. Essa é a essência, né? A essência aqui também, irmãos, pode ser no sentido do resumo, não é? Daquilo que é essencial, do resumo do que está sendo dito. Então ele diz isso: olha, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote, que se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Então, novamente, a ideia do sacerdote rei. Temos tal sumo sacerdote que está assentado à direita do trono da majestade nos céus, cumprindo a função do mediador e a função de rei, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Então aqui ele põe para nós uma ideia que é fundamental, que Jesus Cristo é esse sumo sacerdote, que está sentado à direita do trono da majestade dos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu. Aonde? Nos céus. Porque essa é a argumentação. Ele está sentado na majestade, no trono da majestade nos céus. E o verdadeiro templo, e o verdadeiro santuário, e a verdadeira tenda, o tabernáculo, erigido por Deus, está nos céus, e não por homem. Porque o santuário e o tabernáculo de Israel, de Judá, foi feito pelos homens. Mas ele vai apresentar a argumentação. Vejam bem: pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. O que? Ele mesmo. Ele mesmo é o sacerdote e a vítima.
Se ele estivesse na terra, veja, agora ele vai falar do templo, do santuário terrestre. Se esse novo sumo sacerdote, que é Jesus, estivesse na terra, nem mesmo o sacerdote seria. Por quê? Porque os judeus não o reconheceriam como sacerdote, uma vez que os sacerdotes de Jerusalém, desse santuário na terra, só podiam ser sacerdotes levitas. Então ele nem sacerdote seria. Se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os sacerdotes levitas. Então veja que o autor vai fazer uma comparação, uma vez que os seus leitores são todos hebreus, os seus leitores originais, os seus primeiros leitores, os primeiros leitores dessa carta eram hebreus. Eles estão pensando no templo, e o autor está fazendo o argumento do templo. Uma vez que eles estão abandonando o culto a Jesus, abandonando o cristianismo e retornando às velhas práticas judaicas, às antigas práticas judaicas, de certa forma abandonando a fé, vacilando na fé, o autor vai mostrar para eles: olha, mas espera aí, o que vocês estão buscando não é diferente do que a gente também prega. Vocês têm um santuário terrestre, o cristianismo tem um santuário celestial. O santuário que vocês cultuam é um santuário feito por homens, erigido pelos homens. O santuário no qual nós adentramos é celestial, erigido por Deus. Se vocês estão procurando um sacerdote, Jesus é o sumo sacerdote, e o sumo sacerdote nas regiões celestiais. Se ele fosse sacerdote aqui na terra, nem sacerdote seria. Por quê? Porque segundo a lei, vocês já têm os sacerdotes de vocês, que são sacerdotes da linhagem de Levi. Mas Jesus não é da linhagem de Levi. Jesus é sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Vejam agora comigo, irmãos, o verso 5. Estes, ou seja, os sacerdotes levitas, estes ministram em figura e sombra, na imagem e sombra das coisas celestiais. Então o templo terreno foi feito à imagem e como uma sombra do templo celestial, das coisas celestiais. Assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois Deus disse: tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você no monte. Então já havia o templo celestial, e ele foi mostrado a Moisés, e foi dito a Moisés: tome cuidado para fazer da mesma maneira. Só que este templo, esse tabernáculo erigido por Moisés primeiramente, ele era a imagem, ele era a sombra do verdadeiro santuário e do verdadeiro tabernáculo. Mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente. Vejam, como sumo sacerdote, não só o seu sacerdócio, o seu título, mas também o seu próprio ministério é mais excelente, a sua própria obra é mais excelente, quanto é também o mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Percebem, irmãos, que o autor vai novamente demonstrar a excelência do ministério de Jesus, superior, mediador de uma superior aliança, instituída com base
em superiores promessas. Então Jesus, ele é o mediador da graça de Deus, o novo mediador da graça de Deus, o mediador escatológico da graça de Deus, o mediador desta nova e superior aliança, instituída em promessas muito superiores, não só da salvação dos judeus, não só da redenção de Israel, mas da salvação de todos os homens, da redenção da humanidade. E então nós vemos, irmãos, a ideia de um culto celestial e a ideia que é o verdadeiro, que é a essência do culto, a essência, o verdadeiro santuário. E nós vemos também aqui o culto terrestre, desse santuário que é feito à imagem do verdadeiro santuário, desse santuário que é a sombra do verdadeiro santuário. E assim nós vemos que o sacerdócio levita é, na verdade, uma sombra do sacerdócio de Jesus. Que as promessas feitas a Israel é uma sombra das verdadeiras promessas, das promessas da nova aliança, das promessas do reinado de Deus, do reino de Deus, das promessas do Evangelho. Ou seja, tudo no mundo antigo, tudo no Antigo Testamento, tanto o santuário, quanto o sacerdócio, quanto as promessas, tudo era sombra do santuário celestial, do novo sacerdócio, do sacerdócio de Jesus. Era sombra, a antiga aliança era uma sombra da nova aliança. As promessas do Antigo Testamento são sombras da nova aliança. É uma coisa interessante, irmãos. Eu quero pensar isso aqui com os irmãos. Vejam bem, qual foi a promessa de Deus a Abraão? O que Deus prometeu a Abraão? Deus prometeu a Abraão apenas duas coisas, irmãos. A aliança feita com Abraão, ela consiste em duas únicas promessas: descendência, um filho, e terra, e a terra de Israel. Só isso. Foi isso que Deus prometeu a Abraão: uma descendência, um filho e uma terra, onde ele pudesse viver em paz, criar o seu rebanho em paz. Esta terra é uma sombra de Israel para o Antigo Testamento, e um filho é a sombra dos filhos de Israel, das tribos de Israel. Mas tudo isso, irmãos, é sombra da nova aliança. Porque o que Deus prometeu para nós, irmãos, nos prometeu uma filiação. Em Cristo Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. No Evangelho e em Jesus Cristo, nós recebemos a promessa de uma terra de descanso. Os irmãos se lembram do capítulo 4, quando fala do descanso de Josué, que Josué não foi capaz de oferecer o descanso, porque aquilo ali era uma sombra, irmãos. Israel, a terra prometida, era uma sombra da verdadeira terra de Israel, era uma sombra do verdadeiro descanso, era uma sombra da verdadeira promessa. A peregrinação de Israel pelo deserto, irmãos, é uma sombra da peregrinação dos filhos de Deus na terra, até nós alcançarmos a promessa celestial de estarmos no descanso de Deus. Então toda a história do Antigo Testamento, irmãos, é uma sombra, é a imagem da nova aliança em Cristo Jesus, pois todas as coisas apontam para Ele. O novo sumo sacerdote, esse mediador de uma superior aliança,
instituída com base em superiores promessas. E aí, irmãos, a partir aqui do verso 7, nós temos a ideia do anúncio da troca da aliança, da superação da aliança, a antiga aliança superada pela nova aliança. É isso que nós vamos ver aqui. Vejamos então, verso 7. A primeira aliança não é perfeita, porque se aquela primeira aliança, a aliança do Antigo Testamento, porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. Se a primeira aliança fosse perfeita, não haveria necessidade de uma promessa, de uma profecia, de uma segunda aliança. Isso é uma evidência. Quando Deus, por meio do profeta Jeremias, no capítulo 31 de seu livro, anuncia uma nova aliança, ele está dizendo que a antiga aliança vai passar. E ele está dizendo que a antiga aliança tem as suas falhas, e que ela não é perfeita, porque se ela fosse perfeita, duradoura, permanente, sem falhas, por que Deus prometeria uma nova aliança? Por que Deus usaria um profeta para dizer: vem dias em que eu vou celebrar uma nova aliança com o meu povo? Por quê? Não faz nenhum sentido, irmãos. O sentido só tem algum sentido se nós fizermos esta leitura, como está fazendo o autor da carta aos Hebreus. A primeira aliança foi boa, mas ela não era perfeita, e por não ser perfeita e ter as suas falhas, Deus anunciou por intermédio do profeta uma nova aliança. Uma nova aliança. Muito bem, não teria razão de estar buscando lugar para uma segunda, para uma nova aliança. E de fato, repreendendo-os, disse o Senhor: eis que vem dias, diz Yahvé, e firmarei uma nova aliança. Em hebraico, a gente diz assim, Berit Hadashah, uma nova aliança, com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então, uma aliança com todo Israel, não segundo a aliança que fiz com os seus pais, a aliança com Abraão, Isaque, Jacó, a aliança com os patriarcas. Não será como esta segunda aliança. No dia em que os tomei pelas mãos para os tirar da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, ou seja, eles quebraram a minha aliança, e eu não dei atenção a eles, diz Yahvé, porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz Yahvé, imprimirei as minhas leis na mente deles, e as inscreverei no seu coração. Não será mais uma aliança, porque a aliança do Egito, irmãos, Deus, ao celebrar a aliança com Israel na saída do Egito, esta aliança foi celebrada em tábuas de pedra. Essa argumentação é muito parecida com a argumentação de Paulo, que escreveu aos Romanos, no capítulo 2 e 3. Esta nova aliança, a lei não será inscrita nos corações, nas tábuas de pedra, mas as leis estarão inscritas nos corações das pessoas. Então ela é uma aliança selada, não a partir de elementos exteriores da vida, mas a partir de elementos do interior, do coração do homem, da vida do homem. Escreverei em suas mentes, escreverei as leis na mente deles, e as inscreverei no coração. E aí ele renova, aquela fórmula da aliança:
e eu serei o seu Deus. E isso é aliança. Deus dizendo: e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, que é a eleição. Essa frase, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, está originalmente em Deuteronômio, reaparece aqui em Jeremias, e ela é uma frase muito importante em todo o Antigo Testamento e também no Novo. A profecia, por exemplo, de Oséias, não é? Quero relembrar os irmãos, uma das filhas de Oséias, gerados daquele casamento de Oséias, ele deu o nome de Lo-Ami. É uma profecia que quebra a eleição, que anuncia o fim da eleição, porque em hebraico é assim, irmãos: Lo é não, Lo, não, povo, am, povo, e meu. Esse i é um sufixo que representa de maneira abreviada o pronome pessoal possessivo meu. Então, quando ele diz assim, o nome, você dará o nome da sua filha assim: Lo-Ami, não povo meu, ou não meu povo. Porque em Deuteronômio, na base da aliança, ele diz isso: eu serei o vosso Deus, e vocês serão o meu povo. Eu faço aliança com vocês, e eu faço uma eleição, eu escolho vocês como meu povo, eu elejo Israel como meu povo. Mas em Oséias, ele diz: não, Lo-Ami, não, vocês não são mais o meu povo, e eu não sou mais o Deus de vocês, porque vocês romperam, porque vocês quebraram, porque vocês desfizeram a aliança de seus pais, e vocês não serão mais o meu povo. Mas aí, irmãos, em Jeremias, por volta de uns 200 anos, quase 200 anos depois de Oséias, não chega a dar 200, mas quase 200 anos depois de Oséias, ele diz assim: olha, eu farei com o meu povo uma nova aliança, e esta nova aliança não será mais uma aliança inscrita e gravada em pedras, porque eu vou inscrever as leis na mente e no coração deles, e eu vou poder fazer aliança com eles, e eu direi novamente: eu sou o Deus de vocês, eu sou o seu Deus. E eu direi novamente: vocês serão o meu povo. Eu farei aliança com vocês, uma nova aliança, e farei uma eleição. Eu escolherei vocês como o meu povo. Isso tem muito a ver com Paulo, irmãos, porque Paulo também tem uma doutrina da eleição. Na carta aos Romanos nós também encontramos uma doutrina da eleição. Mas é bom que se diga e que se repita sempre: eleição não é privilégio. A eleição no sentido bíblico não é um privilégio. A eleição no sentido bíblico tem a conotação de serviço. Nós somos eleitos para servir a Deus, e não para que Deus faça o que nós queremos, porque nós somos eleitos para ser servos, filhos e servos de Deus. Como diz no Apocalipse, não é? Uma nação, repetindo a profecia em Isaías, repetindo a profecia, confirmando a profecia de Isaías, não é? Uma nação de reis e sacerdotes. Reis como filhos de Deus, sacerdotes como servos de Deus. Somos uma nação de reis e sacerdotes. Vamos lá. E então não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, porque no mundo antigo o mediador tinha essa função
né, de ensinar, de mediar, mas isso não vai ter mais necessidade. Por quê? Porque agora o Espírito Santo habitará no coração de vocês. A lei estará no coração de vocês e na mente de vocês. E nem cada um ao seu irmão dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, todos me conhecerão. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. No verso 12 eu quero frisar que esta nova aliança é baseada no perdão. Eu tenho ensinado aqui na igreja desde domingo, irmãos. Eu falei domingo de manhã, não está gravado, mas eu falei domingo de manhã. Não está gravado em vídeo, mas está gravado no coração e na mente dos irmãos que vieram na escola dominical domingo. Eu falei do conceito de vingança e perdão. Falei do conceito de vingança e perdão no domingo à noite. E hoje eu volto a dizer para os irmãos, no sentido de vingança e perdão. No Antigo Testamento, o perdão era obtido pela vingança, pelo sacrifício da vítima. No Novo Testamento, irmãos, não há mais a vingança, porque a vingança foi feita em Jesus. E por isso, na nova aliança, o Senhor faz esta promessa: pois para com as suas iniquidades eu usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Mas pastor, e se nós pecarmos? Então nós temos junto a Deus um advogado, um mediador, Jesus Cristo, que defenderá nossas causas, que defenderá a nossa causa, e nós receberemos o perdão em Cristo Jesus. Quando ele diz nova, então ele torna a primeira uma antiga aliança. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Irmãos, nós que somos cristãos, nós adotamos esta linguagem, né? A linguagem do Antigo e do Novo Testamento, da antiga e da nova aliança. Algumas pessoas, irmãos, não gostam muito desse conceito, né? Algumas pessoas dizem assim: olha, a gente não devia usar essa expressão antiga aliança, porque dá a impressão de uma coisa que não tem mais valor, de uma coisa que já foi ultrapassada, não é? Eu acho assim, irmãos, que como cristão não há outra expressão, né, que denote bem as relações entre as duas alianças. Não há outra expressão que explique melhor as relações entre as duas alianças. Nós temos uma antiga aliança. Eu não gosto, pessoalmente, eu não gosto de utilizar a expressão velha, né? Velha aliança, Velho Testamento. Eu não gosto disso. Eu prefiro Antigo Testamento, antiga aliança. E me faço entender, explico isso. Por quê, irmãos? Porque quando a gente fala de uma coisa velha, nós realmente estamos falando de uma coisa imprestável. Mas uma coisa antiga não é necessariamente imprestável. Por exemplo, se uma pessoa chega para mim e diz assim: pastor, eu quero te presentear. Um exemplo. Estou pedindo presente para ninguém não, viu, irmãos? Estou dando um exemplo. Se uma pessoa chega para mim e diz assim: pastor, eu quero te dar um presente. Eu trouxe aqui uma bicicleta antiga para o senhor. O que eu vou fazer com a bicicleta antiga, irmãos? Vou receber com uma... Oi? O Nix vai querer comprar ela de mim, né, Nix?
Porque a bicicleta antiga, irmãos, é uma bicicleta de valor, né? É uma bicicleta boa, é uma bicicleta que as pessoas querem possuir. Falam, nossa, essa bicicleta é antiga, está conservada ou está restaurada, seja como for. Agora, se a pessoa chega para mim e diz assim, pastor, eu trouxe aqui para o senhor uma bicicleta velha, aí eu não quero, irmãos. Por quê? Porque ele está me dando uma bomba, ele está me dando um trem, está caindo aos pedaços. Não é assim, Nixon? Se o cara chega para mim e diz, pastor, eu estou com um carro antigo para vender, aí você vai pensar o que? Esse carro é caro. Por quê? Porque é um carro antigo, é um carro que está preservado, está restaurado, está conservado, é antigo, tem valor. Mas quando você chega e fala assim, eu estou comprando um carro velho, a gente já fica até com dó da pessoa, meu Deus do céu, só vai dar problema, né? Então o velho, então eu não gosto, irmãos, por questão assim, é uma questão pessoal, eu não gosto. Tem gente que ainda usa essa expressão, o Velho Testamento. Eu não gosto de Velho Testamento, eu gosto e eu utilizo apenas o termo Antigo Testamento. E eu gosto do termo Antigo e Novo, porque eu não vejo expressões que denotam de maneira mais clara, mais objetiva, a relação entre os dois testamentos. Não é que o primeiro, irmãos, perdeu o valor, ele é antigo, ele tem o seu valor, mas agora nós recebemos uma nova aliança, o Novo Testamento, melhor e superior, mas nem por isso nós desprezamos por completo o Antigo Testamento. Pelo contrário, nós buscamos no Antigo Testamento conhecimento, buscamos no Antigo Testamento princípios, buscamos no Antigo Testamento elementos que apontam para Cristo, como nós fizemos hoje na carta aos Hebreus, demonstrando que tudo do Antigo Testamento apontava, era uma sombra e era uma imagem das coisas celestiais, e apontava para o Novo Testamento. Eu quero ler um texto, irmãos, não é de Hebreus, não é da carta aos Hebreus, é da carta aos Coríntios, a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, no verso 12, que também fala dessa relação entre os testamentos. Olha que expressão, na verdade, eu acho que é o único lugar do Novo Testamento que usa a expressão Antiga Aliança ou Antigo Testamento. Vamos ler aqui para os irmãos verem. Tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança, do Antigo Testamento. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, ou seja, o Antigo Testamento, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto descobertos, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, no Espírito. Glória a Deus. Então, os hebreus, quando leem Moisés, quando leem o Antigo Testamento, é como se ainda estivesse posto um véu sobre eles. Mas quando nós nos convertemos e entramos na nova aliança, esse véu é removido,
e nós enxergamos plenamente. Irmãos, Jesus é o mediador da graça de Deus aos homens. Jesus é esse novo sumo sacerdote. Jesus é o novo mediador. Ele é quem faz a aproximação entre os homens e Deus. Nossos pecados foram perdoados pelo sangue de Jesus. No sacrifício de Jesus, os nossos pecados são perdoados. E nós fazemos esta pergunta: a antiga aliança caducou? Como diz o texto, né? Quando ele diz a nova aliança torna antiquada a primeira, torna antiga a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Chegará um tempo, irmãos, que toda essa questão desaparecerá, né? O culto de Israel, o templo, o santuário, nada mais terá importância, nada mais disso terá valor. Chegará o tempo em que todas estas coisas humanas desaparecerão e nós estaremos com Cristo para sempre, cultuando e celebrando a Deus no templo, no santuário e no tabernáculo, no verdadeiro tabernáculo erigido nos céus, aonde o nosso sumo sacerdote se assenta à direita do trono da majestade de Deus nos céus. Amém? Que Deus continue abençoando os irmãos, que esta palavra possa fortalecer o coração e a fé dos irmãos, que os irmãos continuem, se esforçando e perseverando para caminhar na nova aliança em Cristo Jesus. Vamos orar? Vamos orar? Depois da oração nós estaremos concluídos no nome de Jesus. Vamos aproveitar e colocar os nossos irmãos enfermos na presença do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus nós buscamos a Tua presença em oração. Queremos agradecê-lo, Pai, por esta nova aliança, a nova aliança no sangue do Cordeiro. Ó Deus, queremos agradecê-lo porque quando nós participamos da ceia do Senhor, quando nós tomamos o cálice, nós dizemos, como Jesus nos ensinou: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, disse Jesus. Nós celebramos e renovamos esta aliança todos os dias, ó Deus, e rogamos para que os teus filhos sejam fortalecidos na fé e perseverem, tenham paciência e sejam perseverantes para continuar caminhando, meu Deus, na nova aliança. Que ninguém venha retroceder, que ninguém venha se afastar, que ninguém venha voltar atrás, mas que nós sejamos perseverantes na fé, no nome de Jesus. Ó Deus, oro pelos nossos irmãos que estão enfermos, ministro sobre cada um deles uma palavra de bênção, uma palavra de cura. Toma, Senhor, a vida da irmã Iris, lá no Piauí, Senhor. Toma a tua filha, toma a família, o irmão Marcione, toma aquela família em tuas mãos, abençoe os teus servos. Toma, Senhor, a vida do irmão Marcos, continue também abençoando a vida do Marquinhos, ó Deus. Eu oro, meu Deus, abençoando, clamando pelos nossos irmãos e nossas irmãs que estão enfrentando alguma luta na área de enfermidade, na área da saúde. Que a tua graça seja sobre todos nós. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, Deus abençoe a sua vida, Deus te abençoe. Até quarta-feira que vem. Um beijo no coração dos irmãos. Deus abençoe a você e a sua família. Amém.